Olá pessoal, eu me chamo Luffy e você está no Voz do Éter, o seu ponto de conexão com o invisível e o autoconhecimento. Bem, meus amores, hoje eu trarei aqui para vocês um tópico bem diferente ao comum que a gente está acostumado a estudar baralho, os significados de cada arcano do tarô e das cartas do baralho. Não saindo da parte do baralho, nós hoje iremos estudar o tarô de uma forma descomplicada, de uma forma mais simples e mais interessante de aprender, de fato, ao tarô. Você aí que tem um tarô na sua casa ou que joga baralho cigano, mas sempre teve aquela vontade, aquela curiosidade de jogar tarô, aprender a ler as cartas do tarô, mas sempre se questionou e sempre se disse, ai, como é difícil, é muita carta, é muito complexo, é muito complicado. Mas eu acho que você deve dizer isso porque você nunca realmente, de fato, pegou um tarô para estudar, ou nunca pesquisou sobre, ou porque o tarô tem muitas cartas e diversos outros tipos de coisa. É por isso que o baralho cigano ele é bem mais procurado ao público, porque é pouca carta e as pessoas acham que tende a ser mais fácil. Mas vamos descomplicar isso agora? Mas antes de nós começarmos a falar e a comentar sobre, eu queria te pedir para que vocês se inscrevessem no canal, ativar o sininho para não perder as novas notificações. Vai lá na minha rede vizinha também, eu posto coisas bacanas por lá, tiragens, cartas diárias. E é isso, meus amores, então vamos lá. Bem, como sabemos, o tarô ele é composto por 78 cartas, sendo elas 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Ai, Luffy, mas é tão difícil estudar tarô, é muita carta, por onde que eu começo? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou... Ai, é muita coisa, eu não consigo. Vamos lá. Eu indico a vocês, e é o essencial, eu acho que é a regra de todo iniciante, que todo iniciante deve ter antes de começar a ler o baralho, é saber diferenciar os arcanos maiores para os arcanos menores. Os arcanos maiores são as 22 primeiras cartas do tarô, que são o louco, o mago, a sacerdotisa, o imperador, a imperatriz, o hierofante e aí em diante. Então, esses arcanos maiores, que são 22, como eu já tinha falado, eles estão ligados a coisas mais profundas, né? Estão ligados a coisas que tendem a ser, na vida da pessoa, mais profundo, diferente dos arcanos menores, que é um jogo rápido, é uma coisa mais superficial. Os arcanos maiores, eles se aprofundam em situações na vida, no cotidiano da pessoa. Então, é muito importante estudar os arcanos maiores. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês é que estudem uma carta por dia. Sempre, vamos começando pelo louco, sempre comecem estudando o que significa o louco, em qual parte da minha vida o louco ele se encaixa na minha vida. Porque antes de você começar a botar tarô para outra pessoa, comece a botar para si mesmo. Pergunte como será seu dia amanhã, faça perguntas sobre si, que você precisa de uma resposta, uma dúvida de algo, vá ao baralho, vá ao tarô, para que você consiga ter aquela conexão com o baralho, aquela conexão com o deck. Então, comece pelo louco, vá para o mago, vá para a sacerdotisa e tenha sempre um caderno em mãos, porque vai estudando as cartas, vai estudando as lâminas e vai escrevendo, vai anotando aquilo que você entendeu e aquilo que você compreendeu. E não existe uma forma correta, um significado definitivo para cada lâmina desse baralho, cada lâmina do tarô, né? Não existe um significado ali fixo para cada lâmina. Cada carta e cada pessoa vai definir, vai tirar suas próprias conclusões. É por isso que eu sempre falo, eu trago aqui vídeos explicando qual é o significado daquela carta, mas não no sentido do significado fixo, mas sim no que aquela carta significa, no que aquela carta representa. Então, eu sempre deixo bem claro isso.
Então, se vocês não viram alguns vídeos anteriores, eu tenho alguns vídeos de arcanos maiores aqui no perfil. Tem baralho cigano também, mas não falo qual é o tarô. Bem, depois que você terminar de estudar o tarô, os 22 arcanos maiores, vá praticando com eles. Passe um tempo ali jogando com os 22 arcanos maiores. E quando você sentir que já está bem, que já suas consultas ali estiverem ok, estiverem receber bastante elogio daquilo que você está fazendo, ou até mesmo a autoconfiança daquilo que você está fazendo, aí a gente vai partir para os 56 arcanos menores. Ai, Luffy, mas é muita carta. Se os 22 arcanos maiores do tarô já foi difícil, quem dirá os 56? 56 arcanos menores. Não é bem assim. Como eu falei, os arcanos maiores, eles tendem a ser mais profundos, tendem a ser mais complexos, tendem a ter mais atenção, né? Já os arcanos menores, eles são mais cartas. São 56. Mas eles são compostos pelos naipes de copas, ouros, paus e espadas. Dentro deles vamos ter os reis de copa, o reis de paus, o as de ouros, o as de paus, o as de copas, e assim vai. Então, quem já sabe os naipes, quem conhece os naipes do baralho, o que são os naipes? Repetindo, copas, paus, ouros e espadas. Então, quem já conhece os naipes, que inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso, vai conseguir interpretar de forma melhor os arcanos menores. Então, uma dica de ouro que eu dou para vocês é o seguinte. Terminou de estudar os arcanos maiores? Na sua tiragem, sempre tire 3 arcanos maiores e um arcano menor. Porque daí você vai adaptar o seu jogo, adaptar o seu mental, né, a sua mentalidade a adaptar aquelas cartas. Ah, Luffy, mas se eu for jogar só com os 22 arcanos maiores, como é que eu vou tirar ali? Como é que eu vou separar na hora do jogo? É a pergunta bem fácil de ser respondida. É só dividir. Tire e separe os 22 arcanos maiores e reserve os 56 menores no cantinho. E esse aqui, os 22 arcanos maiores, será o seu baralho daqui até você aprender e daqui até você estudar e pegar a prática. Bem, essas são algumas das mais simples dicas de ouros que eu tenho para dizer para vocês, para ensinar e passar para vocês. São essas: comecem pelos menores, comece pelos maiores, para depois ir pelos menores. Porque você tendo uma noção, você tendo uma base do que se resume os arcanos maiores, você já vai ter um conhecimento melhor nos arcanos menores. Então é isso, meus amores. Eu espero que essas dicas tenham dado para vocês entender, que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido. E não, o baralho cigano, e muito menos o tarô, é jogado apenas por intuição. Exige uma prática, exige um estudo, exige uma forma. E mesmo que eu conheço pessoas que nunca viram um baralho na vida, mas pegaram um baralho e fizeram uma tiragem melhor do que tarólogos que têm anos, né? Porém, é aquela situação. É preciso um estudo. Mesmo você tendo um dom, é necessário estudar. A gente não adquire um conhecimento se a gente não estuda. Então, é isso, meus amores. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, que tenha dado para vocês entender e compreender mais a situação. Mais uma vez, reforçando, se inscrevam no canal, ative o sininho e deixa aquele like para ajudar e fortalecer o canal.